Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Erlândio, do canal A Voz da Bíblia. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre arrependimento. É uma palavra maravilhosa. A Bíblia, ela é repleta de palavras que falam sobre o arrependimento. Provérbios, lá em Provérbios, em vários lugares da Bíblia, fala sobre arrependimento. O que significa arrependimento? Arrependimento quer dizer abandonar ou abandono de pecado. Abandono. Quando o homem se arrepende, ele está disposto a abandonar os seus pecados. Está disposto a abandonar os seus erros. Está disposto a mudar. Quando alguém se arrepende, é muito simples de você saber se realmente ela se arrependeu. Porque às vezes a pessoa diz que se arrependeu, mas só para ganhar tempo. Mas ela não se arrependeu. Quando a pessoa se arrepende realmente, ela não faz mais, ela não comete mais aquele erro que ela cometeu. Ela se arrependeu. Quer dizer, abandonou o pecado, mudou de vida e buscou em Deus a força, a graça, a fé para mudar. Buscou de Deus, porque a pessoa não consegue mudar sozinha. Se engana, irmão. Se engana o homem e a mulher que acha que consegue mudar sozinho. Não consegue. Ele tem que ter vontade, tem que nascer no coração dele, que é uma coisa dele, o desejo de se arrepender. Quando ele pensa no seu coração que ele errou, que ele foi um idiota, que ela foi um idiota, e que ela precisa mudar para poder reconquistar a confiança daquelas pessoas que foram atingidas pelos seus erros, pelas suas falhas, pela sua desobediência e pelo seu pecado. Quando ela pensa assim, e ela olha para ela e ela vê, ela sente que ela não tem condição de superar sozinha. Mas aí ela pede para Deus, ela fala: Senhor, eu quero mudar, eu tenho vontade de mudar, mas eu não tenho força, me ajude. E aí ela ora e pede para Deus te ajudar. Aí o que Deus faz? Ele vê, ele olha para o coração, porque ele conhece os corações, ele sonda o seu coração. E quando ele sonda o seu coração, ele vê dentro do seu coração que você realmente está sendo sincera, está pedindo para ele força, porque você precisa mudar. Às vezes você quer reconquistar o seu relacionamento de novo. Às vezes você quer reconquistar a confiança daquela pessoa que você pisou na bola, que você errou feio contra ela. E você tenta de alguma forma realizar sozinho e não consegue, entendeu? Aí você pede para Deus ajuda. Aí Deus entra com ação. Deus entra com ação e a sua vida começa a mudar automaticamente, começa a ser transformada. Por quê? Porque Deus viu que dentro de você tem um desejo de mudar, tem um desejo de ser transformada, tem um desejo de reconquistar de novo o objetivo que você tanto quer. Porque
quando alguém tem muitos tipos de pecados, de erros que cometemos, que às vezes nós erramos por falta de vigilância, por falta de prudência, e às vezes a gente cai no erro. E aí ele se arrepende, tenta reverter a situação, se humilha, pede perdão e não faz mais. Entendeu? Agora, quando você vê uma pessoa que pede perdão hoje, amanhã pede de novo, daqui um mês pede de novo, faz o mesmo erro várias vezes, não deixa de fazer, ele não se arrependeu. Ele apenas fala para o outro que está arrependido para poder reconquistar de novo a confiança daquela pessoa. Mas fica mentindo o tempo todo. E a Bíblia diz que lugar de mentiroso é no inferno. Lugar de mentiroso é no lago de fogo. Entendeu? No céu, no reino de Deus, no paraíso de Deus, não tem lugar para mentiroso. Não tem lugar para mentiroso. Tem pessoas hoje que mentem, às vezes até com a Bíblia na mão, dentro do Evangelho, vivendo uma vida aparentemente de cristão, mas vive uma vida de mentira, porque não ama, discrimina, faz pouco caso, entendeu? Por isso que eu não sou mais religioso, não gosto da religião por causa disso. Porque a religião é mara, é amarga. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, porque a religião não se une. Cada um, os religiosos passam perto de você de cabeça erguida, porque são preconceituosos. Ele nem olha para sua cara, não te cumprimenta, não fala nada, porque são covardes. Dizem que são cristãos, mas não são. Porque quem é cristão não faz acepção de pessoa. Não importa qual seja a placa, qual seja a igreja que ele congrega, como diz as pessoas aí fora, né? Porque a igreja somos nós, né? A igreja somos nós. Templo de pedra, de ferro, de madeira não é igreja. É apenas um templo onde você entra, tá me entendendo? E se reúne ali com um grupo de pessoas, mas não se amam, não adianta. Tem irmãos ali que já basta o outro fazer um errinho que ele já sai esculhambando a vida do outro, falando mal do outro, colocando aquela pessoa para baixo. Tem muitos irmãos hoje destruídos dentro da religião, porque foi destruído pelos seus próprios que se diziam ser seus irmãos. Entendeu? Foram destruídos pelos próprios irmãos. Estão vivendo uma vida hoje muito sofrida, espiritualmente falando. Não tem expectativa, não tem força. Mas ainda bem que Deus está levantando pessoas que realmente sabem o que é o amor, sabem o que é a misericórdia. E quando ela se depara com um irmão desse, com seu coração repleto de misericórdia e amor, ela recebe uma palavra de conforto, igual aconteceu várias vezes comigo aí. Pessoas acabadas, arrasadas. Eu começo a conversar com elas e ela pede oração, pede ajuda. E eu, na medida das minhas possibilidades, estou ajudando. Só que eu não dou endereço de igreja nenhuma, não. Hoje eu estou pregando o evangelho primitivo. O evangelho primitivo. Eu estou pregando o evangelho que o Senhor Jesus mandou pregar. Não um evangelho de carrancismo, de falta de amor, de respeito. Não um evangelho de preconceito, mas um evangelho mostrando para a pessoa o caminho que ela deve andar. Eu sempre falo para as pessoas, sirva a Deus, sirva a Jesus. Você crê no Filho de Deus? Eu creio, pastor. Então fique firme e fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Fuja dos irmãos que dizem que te ama, mas não te ama. Fuja dessas pessoas. Sai fora, povo meu. Sai dela. Sirva a Deus.
Você pode servir a Deus num lugar como esse, igual eu estou aqui, ó. Esse bosque lindo. Lugar bom. Aqui eu estou fazendo o que aqui? Estou servindo a Deus. Estou fazendo a obra de Deus. Estou trabalhando para o Senhor Jesus. Gravando um vídeo e daqui um pouco eu posto ele. Ele pode alcançar outras pessoas uma palavra de conforto, de amor e de misericórdia. Entendeu? Agora, cristão preconceituoso, que dizem que ama, mas fica dentro das igrejas brigando por posição, brigando para ser obreiro, puxando o tapete dos outros para ser pastor, puxando o tapete dos outros para ser um diácono, cooperador, pessoas entregando o próprio irmão, fazendo fuxico e mexerico dos próprios irmãos e dizendo que é cristão. Eu quero estar cada dia mais longe desse tipo de gente. Agora, se eles vierem falar comigo, eu tenho uma palavra para eles. Sempre tenho, porque Jesus sempre me dá. Eu tenho uma palavra para eles. E eu não estou nem aí para esse tipo de gente. Eu oro por eles, peço para Deus ter misericórdia deles, mas eu quero ficar longe dele, porque eu tenho medo de ser mordido, ser picado por essa serpente diabólica do preconceito, do desamor que está usando essas pessoas. Eu não quero ser mordido, não quero ser picado por elas. Não quero ser contaminado. Então eu estou longe dessa situação. Estou fazendo a obra do Senhor com muito amor, com muito carinho. Alguém pode até discordar comigo, não tem problema. Pode deixar seu comentário abaixo aí no vídeo, não tem problema. Entendeu? Eu tenho a minha mente formada pelo poder do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Mas a Bíblia fala, a hora vem agora é, que nem em Jerusalém, nem neste monte se adorarão o Pai, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E é isso que eu estou fazendo. Adorando o Senhor espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. É isso que eu estou fazendo. Longe do engano, longe dos irmãos falsos, caluniadores, entendeu? Das pessoas preconceituosas que não têm amor nem respeito pelo seu próximo. Religiosos apegados e abraçados com o sistema e com a placa. E olhando para as demais igrejas e criticando os romanos. E achando que só a dele é que é a igreja que leva ao céu. E na minha Bíblia eu aprendi que quem leva ao céu é só Jesus. Ninguém mais leva ao céu a não ser Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Cuidado, meu irmão, cuidado. Não vai no embalo, entendeu? Desse tipo de gente. Às vezes você ouve até lá em cima dos púlpitos, pessoas metendo pau em outras igrejas. Você ouve em cima do púlpito as pessoas falando mal de igreja A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M. Pessoas falando mal, entendeu? Pessoas criticando. É uma desunião total. Agora vocês estão começando a me entender porque eu não sou mais religioso. Eu faço um trabalho para o Senhor, mas fora da religião. Prego o Evangelho. Quando eu reúno com uma, duas pessoas, a gente fala de Jesus, dá um estudo bíblico ali, mas longe do sistema religioso. Não apresento placa, apresento Jesus. Não apresento regulamento interno, mas apresento Jesus. Não apresento igreja, placa de igreja, mas eu apresento Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Fique com Deus. Que Deus abençoe seu coração.